E aí começou a ser ditado regras e o pessoal consumindo, me dá um pânico. Você abre 8 horas da noite, 365 mil bolinhas. Cara, se tu pegar aquilo dali tudo de teoria, o que tu tá vivendo na prática? E a Lívia tá aqui para mostrar pra gente como funciona o coach. E eu vou te perguntar, a primeira coisa, a galera entender, porque acaba que muita gente fala muita coisa e acaba não dizendo nada. Sim. Que popularizou também pra caramba, né? Popularizou e vulgarizou. Isso aí. Popularizou e vulgarizou. Pelo seguinte, principalmente quem é da área do esporte, se a gente for lá buscar a raiz, não sei se vocês leram o Jogo Interior do Tênis. Coaching, a grande profundidade vem dali. Selfie 1 e Selfie 2, que o técnico observou que aquela pessoa que está se analisando a todo momento consegue performar muito mais. Então, o Jogo Interior do Tênis, 1970, eu acho, alguma coisa assim, que eu não lembro precisamente. Eu ouvi um podcast. É muito bacana. E vem trazendo o quê? É levar de um ponto ao outro, né? O grande problema hoje em dia, eu era executiva do mercado financeiro, trabalhei em banco, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas, eu sou de pessoas, de relações assim, e eu sempre gostei de estar realizando o sonho de pessoas na época do banco. Financiar uma casa, fazer um BNDES, um Finame, operação estruturada. Tu já tinha essa ideia do sonho, de realizar o sonho da pessoa? Porque... Eu ficava realizada quando eu sabia que eu tinha solucionado o problema da pessoa. Porque, na verdade, assim, eu vou explicar o que é o coach, mas é o seguinte, a história da Lívia em relação ao que eu faço com a outra pessoa, eu comecei com 18 anos, quando eu abri a conta no Banco Santander, batendo de porta em porta. Sim. O que ali eu realizava? Fazer a integração da pessoa no mercado financeiro. Só tinham 8 agências do Santander no Brasil. Ali começou o despertar da Lívia em relação a ajudar o outro. Eu não tinha nem ideia do que era coaching, tá? Então, assim, quando eu saí do mercado financeiro, eu não me sentia mais realizada no banco. Então, eu fui trabalhar com o chefe Clúdio Dragô, fazendo o quê? Eventos. Tudo estava me levando para a área de pessoas e realizar sonhos. Mas eu não tinha o conceito, eu não tinha teoria, eu não sabia o que era nada disso. E eu tive uma depressão muito profunda na época do banco. E eu fui apoiada por um psicanalista que falava um pouco de coaching na época. Ele falava essa palavra? Falava. Mas é Dr. Roberto Curi Halal, ele é um psicanalista um dos mais conceituados, professor da PUC, e ele trouxe de uma linguagem, de uma abordagem, era na minha época da obesidade, que ele ia me ajudar a me levar de um ponto para o outro. Só que eu não tinha maturidade, eu não tinha nem noção disso. Então, quando eu entrei numa turma de formação em coaching, eu percebi que aquela metodologia era capaz de apoiar as pessoas a levar de um ponto ao outro. Que quando eu fui buscar no meu passado, era desde a minha época que eu comecei a trabalhar no banco. Por que eu digo que ficou vulgarizado e banalizado? As pessoas entram numa turma de formação em coaching, em grandes palcos, em grandes públicos, numa falsa promessa que após uma formação de 7, 4, 3 dias, você já está preparado para ganhar dinheiro e atender pessoas. Meu amigo, se tu não resolveu nem a tua vida nesses 4, 7 dias, 7 anos, 1 ano, como você vai ajudar a levar alguém de um ponto para o outro? Então, vulgarizado eu digo, porque eu já estou tirando esse currículo aí só para poder humilhar um pouquinho, eu já tenho 6 formações em coaching. Hoje em dia eu sou head trainer aí, porque eu digo assim, eu fui buscar o aperfeiçoamento contínuo, mas antes disso eu tive que me tratar. E grandes empreendedores hoje do mundo do coaching vendem algo que não é. Coaching não é dancinha, coaching não é PNL. PNL é super importante. Coaching não é hipnose, hipnose é super importante. E quando a gente vai trazer um pouco para a realidade de vocês, o coaching, se a gente trouxer, coaching é o processo, coach é o profissional e coach é quem passa pelo processo. Se você pega uma garotada que quer sair, ganhar a vida para ser um Neymar, para ser seja lá quem for, motivado apenas pelo dinheiro, quando ganhar todo o dinheiro, em algum momento vai destruir, porque ele não mudou a mentalidade dele em relação ao que é dinheiro e o que é sucesso. E essa parte é a mais importante na construção da forma sistêmica que você brincou, que é poder integrar aquele profissional, seja de qual área for, de integrar todas as áreas da vida dele. E que o dinheiro é importante? É fundamental? É. Só que se ele não mudar o padrão dele de relação, seja com dinheiro ou com qualquer outra coisa, em algum momento eu volto para aquilo lá de trás. Então a estrutura do coaching, do processo,
é baseado no método GROW. Meta, realidade, opções, quando, objetivos, opções, o que fazer, quando fazer, onde fazer, com quem fazer. E o nome é bem sugestivo, né? Sim. E aí as pessoas acham que é o seguinte, e o que é um profissional coach faz? Não induz, não orienta, não direciona. Porra, Lívia, então o que a pessoa faz? Escuta muito atenta, onde todas as respostas estão dentro de vocês. E eu faço perguntas estruturadas no modelo GROW. GROW, crescimento. Diferente disso, é tudo menos coach. Menos o processo. Ah, Lívia, com que termo você pode fazer isso? Eu fiz a formação aqui no Brasil nas principais escolas. O coaching não é um sistema onde eu engesso a pessoa. A maioria dos institutos de coaching trabalham a roda da vida. Aí se intitulam um diretor da roda da vida. A roda da vida vem da OMS. A OMS é acima, soberana do que um instituto de coaching. Que ele traz o quê? Pilares. Que para o indivíduo, no mínimo, tem que ter. Intelecto, saúde, emocional, financeiro, relacional, social. E aí cada um vai colocando. E o que os profissionais de coaching fazem atualmente? Falsas promessas, falsas soluções e, o mais importante, não desenvolvem competências. Se eu cheguei a ter um problema de ter comunicação e eu procuro você que trabalha com comunicação para me ajudar e eu não tenho noção que eu tenho uma comunicação violenta, por exemplo, eu tenho que desenvolver o quê? A minha comunicação. E eu pego na roda da vida que tá uma merda, de 0 a 10 é como eu me vejo, 0. Em 15 dias eu vou conseguir mudar para 8? Só que o mercado de coaching exige que você tenha uma vida plena. O que é plena? O que é plenitude? Para cada um é diferente. Então, o grande problema que eu vejo hoje em dia, além das falsas promessas, eu sou apaixonada pela metodologia coaching. É em tudo. Quando você começa a trazer cientificamente, vamos lá, deixa eu ver o que funciona. E quase tudo do coaching sério, por isso que eu trabalho muito com executivo, carreiras e negócios, por conta da minha base, vem da área da administração. Ferramenta perdas e ganhos. Eu vou casar. Perco ou ganho no presente e no futuro? Se você vai casar, provavelmente você vai perder um pouco da tua liberdade, mas você vai ganhar uma companhia. Você vai perder a tua independência de sair quando você quiser, para onde você quiser, mas você vai ganhar. E aí quando as pessoas vão entender, nossa, isso é coaching? É. E as pessoas acham que tudo tem que ser perfeito, né? Esquecem que tem uma dualidade, é o que a gente estava falando. Para que eu tenha alegria, eu tenho que saber o que é tristeza. Para que seja bom, eu tenho que saber o que não é tão bom. Então, o coaching, ele traz uma autorreflexão. Diferente da mentoria, que foi onde eu me encontrei um pouco mais, porque na mentoria eu posso trazer um pouco da minha experiência. E aí eu posso falar, testa desse caminho, mas o coach não pode. O coach, ele pega um processo estruturado, que não tem que seguir um padrão, porque você pode vir com uma demanda aqui, e essa demanda ser da área da saúde. Coach não pode se meter na área da saúde. Coach não é psicólogo, salvo se ele tem a área da saúde. E o que acontece? Muitos profissionais, hoje de forma totalmente louca, abrem feridas sem encerrar feridas naquela pessoa, que ela entra para um processo e sai pior. Isso é muito sério. Então, uns institutos hoje em dia que tem no Brasil, por isso que eu estava brincando e falando sério do termo empoderada, é criado muito como se você tivesse sempre... Eu tenho que estar sempre em alta performance, eu tenho que ser... E não é que isso não seja importante. É como se você voltar um pouco atrás para fazer a rota fosse proibido. Não para. Cara, às vezes o melhor momento é você parar, analisar se aquele caminho está fazendo sentido para mim. E eu posso pegar outra rota. Eu não estou no caixão, eu não morri, não desceu. E dependendo do grau de intensidade da pessoa, eu vou resolver o seu mundo. Resolve a tua cama primeiro. Vocês que gostam de leitura tal como eu, a cada vez que a gente vai lendo, a cabeça vai expandindo. Como depois de um curso, que você sai de um coach, você vai dizer que você vai atender um executivo. Você sabe quem é Han Charan? Você sabe quem é Simon Sinek? Meu amigo, então tu não está preparado para atender. E tá tudo bem. Seja humilde. Entende? Seja um pouco humilde e dizer o seguinte, deixa eu caminhar um pouquinho antes. Deixa eu entender de onde vem o conceito. Quando você fala análise de perfil, que vocês brincaram, né? Tá dizendo aí? Análise de perfil, quando você entende análise de perfil, você vai conseguir entender, trabalhar com a tua fraqueza e com a tua fortaleza. Cara, todo mundo tem defeito. E as pessoas têm minhas sombras. São as minhas sombras que me colocam no lugar que eu tô, porque ela tá aqui do meu lado. E por conhecer minhas sombras, ou às vezes eu deixo ela, a sombra,
não vai me atrapalhar agora, fica quietinha, deixa a minha luz aqui. Então, no mundo fantasioso cada vez mais, onde você coloca que tudo é perfeito, o mundo é perfeito, para você ser feliz, você tem que acordar às 5 da manhã, você tem que tomar café sem açúcar, você tem que tomar... Acaba a felicidade se me acordar às 5. Mas tá tudo bem, não tá mais assim. Aí é dito o seguinte, olha, você tem que acordar... Eu já fui aquela que segui, né? Pra você ser uma mulher realizada, você tem que acordar às 5 da manhã, depois você tem que meditar, você tem que fazer atividade física, tomar café sem açúcar, permanecer numa dieta, fazer... Tu vive em que momento? Aí aquele cara que pega lá o busão, saindo de Sulacap, que acorda 4h30 da manhã para poder estar 7 horas da manhã na Central do Brasil, para poder chegar ao centro da... Quer dizer que aquele cara dali é um fracasso? Oi? E aí começou a ser ditado regras e o pessoal consumindo, me dá um pânico. Você abre 8 horas da noite, 365 mil bolinhas. Cara, se tu pegar aquilo dali tudo de teoria, o que tu tá vivendo na prática? Então, por isso que eu acho que o profissional ele tem que ter uma responsabilidade em dobro. Primeiro aquilo que ele faz com a vida dele e depois aquilo que ele explica para o outro. Eu, no mínimo, tenho que ser vulnerável e dizer, ó, até aqui eu vou, até aqui eu não vou, até aqui eu sei, até aqui eu não sei. Agora, que a ferramenta, ela funciona, ela funciona.